Bom dia, irmãos, graça e paz. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, viu? Nessa manhã de domingo, para a gente poder louvar e adorar ao Senhor. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o nosso link, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Eu não vou desistir, eu não posso ser derrotado, pois o Senhor está comigo. Minha é a vitória. Eu não vou desistir, eu não posso ser derrotado, pois o Senhor está comigo. Minha é a vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Minha é a vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Minha é a vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Minha é a vitória. Pelo sangue de Jesus, minha é a vitória. Pelo nome de Jesus, minha é a vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Minha é a vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Minha é a vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Minha é a vitória. Aleluia, Deus é bom, graça e paz, queridos. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da instrução do Senhor, que é vida para nós. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.
Então, meditando um pouco sobre essa passagem, nós vemos que a nossa vida ela é um resultado daquilo que nós temos plantado. Todos os dias nós temos oportunidade de estar plantando. E é certo que o que nós plantamos, nós vamos colher. E a palavra, ela nos instrui que nós devemos honrar ao Senhor com as primícias de toda a nossa renda. Então, todo o tempo, todos os dias, nós temos oportunidade de honrar o Senhor, de reconhecer o Senhor como a nossa fonte, como aquele que supre cada uma das nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. O nosso Pai, Ele é uma fonte inesgotável. E Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele tem prazer em nos ver sendo bem-sucedido nesta terra. E uma das maneiras, amados, ou a maneira certa e segura de eu e você ser bem-sucedido em tudo que nós fizermos nesta terra, é considerando as instruções da palavra e colocando ela em prática na nossa vida. E essa instrução, ela é bem clara. Aquilo que você planta é o que você vai colher. Então, nós precisamos, num tempo como esse que nós estamos vivendo, aproveitar essa oportunidade para expressar a nossa fé, expressar a nossa confiança no nosso Pai, que é a nossa fonte, que é o nosso bom pastor, e porque Ele é o nosso bom pastor, nada vai nos faltar. O mundo tem uma voz, as circunstâncias têm uma voz, a pandemia tem uma voz, eles estão com medo, com receio, que o amanhã lhe pegue desprevenido, que o amanhã lhe traga falta. Mas, queridos, eu e você vivemos pela fé. E aquele que vive pela fé, ele vive convicto que Deus o sustentará e o suprirá todos os dias. E uma das formas de você expressar essa fé, essa confiança, é plantando, é honrando ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Então, mesmo você honrando ao Senhor, cultuando ao Senhor na sua casa, com a sua família, não esqueça de honrar ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Tá certo, queridos? E isso é bom para mim e para você. É para crescermos e avançarmos e desfrutarmos de uma vida abundante em Cristo. A palavra diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Então faça isso com alegria, porque é certo que o seu amanhã está seguro em Deus. Amo vocês. Aleluia! Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ministrar essa palavra, que privilégio é ministrar essa palavra. A palavra de Deus, ela é viva, que tem capacidade de transmitir vida, e eficaz, capacidade de realizar. Então, se você deseja que essa palavra alcance seus amigos, alcance seus parentes, alcance inclusive pessoas que você não conhece, só é você pegar esse link e vai compartilhando nas suas redes sociais agora. Compartilhe agora nas suas redes sociais, compartilhe no WhatsApp, manda esse link para os seus familiares, para os seus amigos, no seu Telegram, no seu Instagram, Twitter, manda esse link, irmãos. Por quê? Porque no momento, por enquanto, breve tempo, nós estamos em quarentena, nós estamos isolados, né? Nós estamos um pouco separados, mas a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus corre velozmente. Então, esta palavra irá acrescentar a sua vida, essa palavra irá libertar você, essa palavra vai fazer você prosperar, amém? Desde que ela esteja diante de você, perto de você, diante de você, na sua boca, falando, e no seu coração, praticando, esta palavra vai fazer com que a vida de Deus, que Jesus trouxe para nós, se torne evidente e notória em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, vamos orar? Pai querido, graças te damos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça. Eu te louvo, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por uma palavra bendita. Muito obrigado por uma palavra tão maravilhosa que você nos deu. Te agradecemos, Senhor, porque você tem nos acrescentado cada vez mais. Em todo tempo, Senhor, você tem nos acrescentado. Muito obrigado, Senhor, porque você nos tem feito prosperar com toda sorte de bênçãos espirituais.
nos lugares celestiais em Cristo, através da tua palavra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra que Deus trouxe para mim hoje, para trazer hoje para vocês, é acerca de um tema que tem sido muito, assim, que eu tenho visto muitas pessoas entrarem nessas situações, e Deus colocou no meu coração já tem algumas semanas para falar acerca disso, acerca de um mal, de um instrumento, de uma coisa ruim que tem se abatido sobre a humanidade, sobre todas as pessoas. Este mal tem impedido muitas pessoas de prosperarem, este mal tem impedido muitas pessoas de crescerem, de avançarem, tem empobrecido pessoas financeiramente e também tem empobrecido pessoas daquelas riquezas que o dinheiro não compra. Também, este mesmo mal que eu estou falando, é uma coisa ruim e que muitas vezes o diabo tem usado isso como ferramenta para fazer com que grandes homens e mulheres de Deus saiam do caminho e do plano para o qual Deus os chamou. É verdade, é verdade. Muitas vezes chama-se distração. Então vamos falar acerca das distrações. Amém? As distrações. O que é uma distração? Hoje, observando de forma geral, normalmente as pessoas usavam a distração como um lazer, uma coisa que a pessoa estava se divertindo e tal. É uma distração, né? Às vezes está muito ligado num determinado problema, numa determinada coisa. Então, rapaz, eu vou sair para me distrair um pouco, porque eu estou muito conectado com o trabalho, e de fato isso é bom, isso é maravilhoso. Mas o que eu estou falando da distração propriamente dita é o uso de forma errada. Esta semana que passou, no canal da nossa igreja, no canal do Telegram, Verbo Ceilândia, está lá no Telegram, eu coloquei um vídeo lá. Se você não faz parte, você poderá fazer parte. É só você, aqui embaixo tem um link do Telegram, onde você pode fazer parte do nosso canal, onde temos muitos vídeos, áudios, textos de pessoas, de homens e mulheres de Deus, tanto nacional como internacionalmente, e que vai acrescentar a sua vida. Amém? Então eu coloquei um vídeo lá falando acerca de Eclesiastes capítulo 3, que diz que há tempo para tudo, ou há tempo para todo propósito debaixo do sol, ou debaixo do céu. Então há tempo para estudar, há tempo para trabalhar, há tempo para descansar, há tempo, diz lá, há tempo até para viver e tempo para morrer. Há tempo para falar, há tempo de ficar calado, há tempo para tudo. Pois bem, quando nós colocamos as coisas nos seus devidos lugares, dando as prioridades no tempo certo, então a nossa vida avança. Mas quando muitas vezes fazemos ou damos prioridades a certas coisas, mas no tempo errado, o nosso foco está no lugar errado. E quando o nosso foco está no lugar errado, chama-se distração. Distração é tudo aquilo que tira o teu foco. Distração é tudo aquilo que tira o seu foco principal em um determinado momento, em uma determinada área, tira o seu foco dali, e ali muitas vezes empobrece, ou muitas vezes traz doença, muitas vezes sai do propósito principal. Começando aqui em Efésios, falando sobre o propósito principal, em Efésios no capítulo 1, no versículo 12, diz que nós, seres humanos, fomos criados para o louvor da glória de Deus. Pronto. Esse é o nosso propósito principal de vida. O nosso propósito principal de vida é tudo aquilo que a gente faça ou deixe de fazer, tudo aquilo que a gente fale ou deixe de falar, deve trazer glória, deve trazer honra, deve trazer louvor a Deus. Nós fomos criados para isso. O nosso propósito na terra, quanto homens e mulheres, nós fomos criados para isso. Pronto, esse é o principal.
Esse é o absoluto. Quando Deus é a prioridade número 1, ou quando Deus é a prioridade, número 1 da nossa vida, então tudo aquilo que a gente fizer ou deixar de fazer vai trazer louvor para Ele. Mas quando Deus não é o principal, quando Deus não é o número 1, quando Deus não está ocupando o primeiro lugar na nossa vida, olha, as coisas não vão andar bem, porque estarão fora de propósito. Uma coisa que eu quero dizer, uma pessoa pode pegar uma pedra e acertar num prego na parede? Pode, mas é melhor o martelo, não é verdade? Uma pessoa pode colocar um parafuso com um martelo na parede? Pode, mas não é melhor uma furadeira, né, com a broca, e a pessoa bota a bucha e aí bota o parafuso e vai lá com a chave de fenda? Pronto, a chave de fenda é para o parafuso, o martelo é para o prego, porque esse foi o propósito para o qual foi feito. O fabricante fez para esse propósito. Você pode usar para outras coisas, mas ele foi feito para este propósito. Pois bem, o homem e a mulher foram feitos para louvor e glória de Deus. Seja o que for que faça, deve trazer glória, deve trazer louvor a Deus. Qualquer coisa que ele faça que não traz louvor a Deus, não traz a glória de Deus, é uma distração e deve ser evitado, para que a sua vida possa prosperar, para que a sua vida possa crescer. A distração, queridos, é uma coisa maligna mesmo. Eu noto muitas vezes, né, trazendo agora de uma forma, de forma geral, eu vejo que hoje em dia nós temos esse ferramenta aqui, né, que é o celular, e computador, celular, agora é mais o celular, claro. E as redes sociais estão aí com um sem número de informações, com muitas informações. E muitos jovens hoje estão destruindo os seus futuros, porque o seu foco não está na construção do seu futuro, o seu foco está numa distração chamada rede social. Muitos jovens hoje, amanhã serão pobres. Amanhã eles vão depender dos outros. Muitos jovens hoje vão ficar, escuta bem, vão ter o mínimo possível para sustentar as suas famílias, porque hoje estão com foco errado, estão se distraindo. O problema é o celular? Não. Eu vejo muitos pais e muitas mães desesperados, numa tentativa desesperada de que o filho ou a filha se conscientize que o futuro precisa ser construído. O futuro não está pronto, o futuro precisa ser construído. Então eles tomam os celulares, eles mudam a senha da internet, eles quebram, eu já vi pais quebrarem celulares, na ânsia, no intuito de que os seus filhos possam deixar de se distrair com as redes sociais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, pai e mãe, isso não adianta muito, na verdade não adianta quase nada, se o teu filho ou a tua filha não tiver a consciência que esse futuro precisa ser construído. Você pode quebrar um celular dele hoje, você pode deixar ele distante das redes sociais, mas ele simplesmente pode arrumar de outra maneira, outra forma de se distrair, outra maneira de se distrair. Cabe a nós, como pais e mães, mostrar aos nossos filhos com diálogo, conversa, mostrar aos nossos filhos que eles precisam ter e manter o seu futuro, que as coisas não caem do céu, digamos assim, de graça, é preciso trabalhar. Alguém falou e eu concordo, eu já disse isso várias vezes para os meus filhos, olha, não existe nada bom que não tenha um inimigo. Tudo que é bom tem um inimigo. A distração é um dos inimigos, se não o maior inimigo da prosperidade. Você precisa, pai e mãe, mostrar para os seus filhos, eu sei que a família pode estar reunida, deixa eu falar agora para a família, preste atenção, filhos, filhas, preste atenção, quando o seu pai toma o celular da sua mãe, da sua mão, quando você é confiscado o seu celular, para você ficar distante da rede social, por favor, não pense, não fique chateado com o seu pai, ele está te mostrando, ou a tua mãe está te mostrando, que o teu futuro tem que ser construído, ele não quer que você seja pobre amanhã.
Muitas pessoas pensam que a riqueza vem pelo trabalho. Sim, é necessário, para poder enriquecer, é necessário trabalhar. É lógico que é necessário trabalhar, mas é necessário mais do que trabalhar. Além de trabalhar, é necessário uma coisa chamada conhecimento. É o conhecimento que traz a riqueza. É a prática do conhecimento que traz a riqueza. E se você apenas alimenta informações, você não está aprendendo nada. O teu cérebro vai ficando, como direi, entre aspas, atrofiado. Atrofiado. Por quê? Porque aquela distração maldita vai atrofiando, vai sugando toda a tua atenção para a rede social. Você precisa ficar livre. De fato, hoje em dia, muitas pessoas estão viciadas nas redes sociais. Por favor, não leve a mal o que eu estou falando. A minha igreja tem uma rede social, eu tenho rede social, minha esposa, meus filhos temos redes sociais. Nenhum problema com isso. O problema é quando você tira o foco do principal para colocar nisso. Isso se torna a sua distração. A grande verdade é que você precisa, jovem, estou falando mais para os jovens, garotos, adolescentes, prestem atenção, você precisa construir o seu futuro. Eu sei de pessoas, eu conheço jovens, eu conheço pessoalmente jovens, rapazes e moças, que disseram: pastor, enquanto eu tinha rede social eu não avancei. O que foi que eu fiz? Eu fui lá e excluí minha rede social. Eu fui lá e excluí isso. E hoje eu tenho faculdade. Eu estou dizendo que eu conheço pessoalmente. Hoje eu tenho minha faculdade, hoje eu tenho minha profissão, hoje eu tenho meus cursos. Hoje, de fato, tem uma pessoa que vem na minha mente agora, que ela excluiu mesmo as suas redes sociais. Hoje está com 2 faculdades. Por quê? Porque simplesmente deixou de lado aquilo que a distraía. A distração é uma coisa maligna. A distração é um inimigo letal para prosperar. Não existe prosperidade com distrações. Não existe crescimento com distrações. Não existe desenvolvimento com a distração. Não. É preciso uma coisa chamada foco. Foco. Manter o foco. Quando você mantém o foco, você mantém a sua produtividade. Quando você mantém o foco, você mantém a sua produtividade. Faz o seguinte, eu te desafio, jovem. Eu te desafio. Exclui suas redes sociais. Exclua suas redes sociais por 3 anos. Excluindo tudo, total. E se dedique ao estudar. Se dedique a uma faculdade, ou se você já tem faculdade, se dedique a um curso na internet, um curso online, um estudo à distância. Se dedique, 3 anos. Veja como vai estar a sua vida daqui a 3 anos. Se não vai estar muito melhor. Se você não vai estar já com uma certa independência financeira. Há pessoas que dizem: ah, pastor, mas assim, quanto a essa questão da riqueza, né? O senhor sabe, riqueza não é uma coisa boa. Não, riqueza é uma coisa muito boa. De fato, o dinheiro, escuta bem, não vai para o céu. O dinheiro não vai para o céu. Mas o dinheiro, a riqueza, tem contribuído para que muitas pessoas sejam salvas e vá para o céu. O dinheiro e a riqueza têm contribuído para apresentar o caminho que leva ao céu, que é Jesus, para muitas pessoas. Hoje mesmo você está ouvindo, assistindo essa ministração, assistindo essa palavra. Por quê? Porque você pagou a internet, porque você pagou a energia. Não é verdade? E você pagou isso com o quê? Com oração? Não, você pagou com dinheiro. Então não é errado querer ter dinheiro. Não é errado querer enriquecer. O errado é confiar na riqueza. Amém? Estou só abrindo um parênteses, agora voltando para essa outra questão. Nada de errado. O problema com relação à riqueza, o problema está justamente quando nós colocamos ela em primeiro lugar. O number one em nossos corações tem que ser o Senhor, tem que ser a glória de Deus. É isso. E tudo aquilo que afasta você dessa glória, tudo aquilo que afasta você desse objetivo, meu irmão, é distração, precisa ser eliminado. E sabe, você não precisa do pastor,
Você não precisa do seu pai, da sua mãe, você não precisa do seu amigo, do seu avô, da sua avó, do seu tio, para ficar dizendo, ei, olha, isso aí é distração, ei, elimina isso, ei, deixa isso de lado. Você não precisa disso. Você só precisa ter consciência que isso pode ser uma distração. Isso pode ser uma distração. Ah, pastor, mas eu posso controlar. Eu também. O senhor disse que tem uma rede social. Sua igreja tem rede social? Nós temos redes sociais. Nossa igreja também tem. Nós temos canal no Telegram, nós temos Instagram, nós temos o Facebook, né? Eu tenho Twitter também, tenho Facebook, tenho Telegram, tenho um canal no YouTube. Minha igreja também tem um canal. Inclusive nós estamos assistindo pelo canal da nossa igreja no YouTube. Mas irmãos, uma coisa é você usar as suas redes sociais com a responsabilidade como instrumentos para adquirir para um fim. E a outra é você ocupar o seu tempo todo nas suas redes sociais. Não faça isso. Não faça isso, com amor eu te falo, não faça isso. Use as suas redes sociais para conseguir aquilo que você quer, e não apenas como um entretenimento, porque essa distração muitas vezes tem roubado coisas maravilhosas, grandiosas na sua vida. Um outro ponto que a distração tem feito, me vem agora a imagem de um rei, do rei Davi. Alguns não sei, acredito que todo mundo sabe, quem não sabe vai saber agora. Num ano em que os reis costumavam ir para a guerra, Israel não era mais aquele monte de gente misturado com gado que chegou em Canaã, não. Já tinha passado centenas de anos, já tinha passado séculos. Agora eles tinham um rei, eles eram nação constituída, eles tinham exércitos, eles eram uma potência, eles eram uma nação poderosa. E no ano que os reis tinham costume de sair à guerra, agora Davi, talvez confiando na capacidade do seu grande exército, de fato era um exército poderoso mesmo, e ele considerando isso, ele simplesmente mandou os generais dele, né, para a guerra e vencer, e ele ficou em casa. Então ele estava em casa e de repente, olhando assim para a janela, estava aquela mulher tomando banho. Olhando da janela do palácio, aquela mulher tomando banho. Aquilo ali foi uma distração para ele. Sabe qual foi o resultado dele tirar o foco, dele se distrair com aquilo? Foi adulterar, foi assassinar o marido dela, e ainda morreu uma criança inocente. Tudo por quê? Porque ele se distraiu. Tudo por quê? Porque ele se distraiu. Não era o momento de estar no palácio, não era no momento de estar lá em Jerusalém. O momento era de estar na guerra, era estar ocupado. Mas não, agora, né, nós já somos uma nação poderosa, nós já somos fortes. E agora? Se distraiu, e nós já vemos o resultado. Outras pessoas se distraíram. Eva estava lá no jardim do Éden, de boa. O diabo entra naquela serpente e fala com Eva, e leva Eva a pecar. Eva, esposa de Adão, leva ela a pecar. Mas por quê? Ela estava distraída, não estava focada, não estava ligada. Mas pastor, como é que você sabe que ela não estava focada? Porque quando nós estamos focados, outras coisas não chamam a nossa atenção. Quando nós estamos focados em uma coisa, outras coisas não ficam chamando, outras coisas que não sejam referentes àquilo, não chamam a nossa atenção. Quer ver uma coisa? Quando você está assistindo um filme, que você está gostando, aquele filme bom, daquele ator e daquela atriz excelente, e você está assistindo aquele filme, você não quer que ninguém fique passando na sua frente. Você não quer, você olha, no cinema então, já abaixa logo o volume do celular, que é para não tocar. Por quê? Porque você quer se concentrar no filme, porque naquele momento, naquela hora, naquele instante, aquele filme é o seu propósito principal ali, né ou não é verdade? Você está focado nisso. Se Eva estivesse focada em Deus, se ela estivesse focada no jardim de Deus, se ela estivesse focada apenas ali, por mais que aquela serpente falasse, não iria atrair a atenção dela, porque ela estava focada. Aqui na nossa igreja, em breve nós teremos os nossos cultos presenciais. Nós teremos cultos tanto no domingo pela manhã às 9 horas e no domingo às 18 horas, são o primeiro e o segundo culto nós temos aqui na igreja.
Eu costumo dizer aqui na igreja, por favor, na hora da ministração, não vá no banheiro, não vá tomar água, fica aqui. Por quê? Porque uma ministração de 40 minutos, de 50 minutos, de 1 hora, poderá salvar a tua vida. Qualquer coisa que distraia você, você pode perder o que Deus te deu. Você pode perder. E é interessante que muita gente fica no cinema 2, 3 horas assistindo filme. Mas quando você estava numa ministração de 50 minutos a 1 hora, já não é mais tão poderoso assim, não atrai tanta nossa atenção. Detalhe, chama-se a distração. A distração faz isso. A distração, irmãos, é uma das armas mais letais que o maligno tem contra nós, muitas vezes. Impede as pessoas prosperar, impede de as pessoas crescerem. Eu vou te mostrar uma coisa agora, um versículo aqui na palavra de Deus, acerca de uma história, e talvez vai mexer com alguns de vocês. Em Lucas, capítulo 10, Lucas capítulo 10, no versículo 38, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Veja, foi Marta quem o recebeu e foi quem hospedou ele em casa, tá certo? Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta ficava assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta, por outro lado, agitava-se de um lado para outro, distraída com muitos serviços, ou ocupada com muitos serviços. Então ela se aproximou de Jesus e disse-lhe: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada, ou distraída com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, a melhor parte, e esta não será tirada. O que é que nós podemos entender aqui? Marta estava ocupada com os serviços, afinal de contas, Jesus não estava sozinho. Ele tinha os seus discípulos, ele tinha os seus apóstolos que estavam com ele. Então ela estava extremamente ocupada com muita coisa. Mas a Bíblia, numa das versões da Bíblia, diz assim: ela estava distraída com alguma coisa. Por quê? Porque o foco principal ali, naquele instante, naquele momento, era a palavra. O problema de Marta não foi trabalhar. O problema de Marta foi trabalhar no momento da ministração, no momento da palavra, no momento em que a palavra estava sendo falada. E ela andava o quê? Distraída. Algum problema com o trabalho? Não, queridos, pelo contrário, o trabalho é bênção. Eu costumo dizer que Deus não criou o homem casado, mas criou trabalhando. O casamento veio depois. Primeiro veio o trabalho, primeiro vem a independência, para depois vir o casamento. E a independência tem um preço, existe um preço a pagar pela independência. Mas, então, o trabalho é uma coisa maravilhosa. Agora, o trabalho na hora errada é que não é. O que está sendo o principal foco da sua vida? Efésios 1:12, louvor da glória de Deus, seja o que for, louvor da glória de Deus. Mas para eu ter o louvor da glória de Deus, eu preciso me encher da palavra. E muitos de nós não passamos tempo ouvindo a palavra, não passamos tempo meditando na palavra, mas passamos muitas horas do dia trabalhando. De novo, tenho que repetir: o trabalho não é um mal, meu irmão, muito pelo contrário. Deus criou o homem trabalhando. O trabalho é bênção, mas é na hora certa, no momento certo. De que adianta você trabalhar tanto e quando vir a tempestade, quando vir os problemas, quando vir as necessidades, quando vir as dificuldades, quando vir as situações adversas, aí o que acontece? Você não tem paz no seu coração, não tem alegria no seu coração para enfrentar aquela tempestade. Isso vem quando você medita e medita e medita na palavra de Deus. E
Se o teu pastor precisa ficar mandando você meditar na palavra, precisa mandar você declarar a palavra, precisa mandar você, vai orar, meu irmão, vai meditar na palavra, vai falar isso, indica o que, irmãos, que você está distraído com tantas outras coisas, e isso está impedindo que a bênção de Deus de forma plena se manifeste na sua vida. De fato, tem muitas coisas que Deus desejaria que acontecesse, que Deus deseja que aconteça na nossa vida e não está acontecendo, porque nós não temos nos ocupado com o principal, palavra de Deus. Marta estava distraída com as coisas para fazer. Nem sempre a distração é um pecado em si, não. Nem sempre a distração é uma coisa errada. Muitas vezes é uma coisa certa. Mas quando ela é feita no momento errado, aí se torna a distração. Aí tira o foco. Qual o foco principal da sua vida? Alguns dizem, é ganhar dinheiro, porque eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Eu tenho que fazer alguma coisa para poder ganhar dinheiro e ter o meu dinheiro e tal, tudo mais. Olha, isso é bom ganhar dinheiro, sim. Mas, meu irmão, a fonte de tudo que você tem é de Deus. Tudo que você tem vem de Deus. O problema maior é que muitas vezes estamos no foco errado. Jesus disse, olha, buscai primeiramente o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito. Buscai primeiramente o reino de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se todas as demais coisas estão sendo acrescentadas para você, você busca primeiramente que elas vão ser acrescentadas. Mas se você está indo atrás das coisas, alguma coisa está errada, meu irmão. Alguma coisa está errada. E é necessário corrigir. E é tempo de corrigir. A distração, querido, é um inimigo terrível. Não só de filhos de Deus, mas de toda a humanidade em geral. Em Lucas capítulo 14, quero ler aqui, Lucas capítulo 14. No versículo 15, diz assim, um dos que estavam com ele na mesa, no caso com Jesus na mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Aquele que comer pão no reino de Deus. Eu vou ver aqui na versão, na nova versão transformadora, diz de outra maneira, na versão, nova versão transformadora. Estamos lendo em Lucas capítulo 14, versículo 15. Ao ouvir isso, um homem que estava na mesa com Jesus, exclamou, feliz será aquele que banquete no reino de Deus. Jesus respondeu ele com a seguinte parábola. Ele disse, certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou o seu empregado dizer aos seus convidados, venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um deles disse, acabei de comprar um campo, uma propriedade, e eu preciso inspecioná-la. Eu peço que me desculpe, mas dessa vez não vai dar. 19. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Eu sinto muito, não vou poder ir. E ainda outro disse, acabei de me casar e não posso ir. 3 desculpas, 3 coisas que nós poderíamos dizer justificáveis. Mas veja que Jesus respondeu, foi para aquele homem que disse, feliz é aquele que participa do banquete no reino de Deus. Então, Jesus não estava contando uma história por contar, ele estava trazendo uma parábola, trazendo um exemplo, mostrando que muitas vezes, esse banquete que nós sabemos que a palavra de Deus é o banquete de Deus para nós, esse banquete é muitas vezes relevado para segundo plano, justamente por coisas que para nós justifica, para Deus não. Para Deus não. Observe o primeiro convite, a primeira desculpa, acabei de comprar um campo.
acabei de comprar uma propriedade. Irmãos, isso é bom? É. Isso é bênção? É. Isso é maravilhoso? Com toda certeza. O detalhe é porque ele usou isso para menosprezar o banquete daquele homem. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. As juntas de boi eram usadas na agricultura. Então era espécie como seria para nós os tratores, né? É como se ele dissesse: olha, acabei de comprar 5 tratores para agricultura e eu preciso experimentar. Sinto muito, não posso ir. O banquete. E ainda outro disse: acabei de me casar. Ah, meu irmão, peraí. Família. Mas veja, o que Jesus estava falando é o banquete do reino de Deus. Ele estava mostrando que tudo isso que estava acontecendo ali, tudo isso, desse detalhe, essas coisas que estavam ocorrendo, não eram justificativas suficientes para menosprezar um banquete. Então, continua. O servo voltou e informou o seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: vai depressa pelas ruas, becos da cidade, convida os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, traz todo mundo. Ou seja, aquelas pessoas menosprezaram. Aí aquele empregado foi e trouxe pessoas que não iriam menosprezar, que não iriam usar desculpas e justificativas. Depois de cumprir essa ordem, informou: ainda tem lugar para mais gente. Irmãos, pensa aí, devia ser um banquete e tanto. Então o Senhor disse: vai pelas estradas do campo, junto às cercas, entre as rindeiras, insista com todos aqueles que encontrar, para que venham, de modo que a minha casa fique cheia. Mas nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Jesus estava falando, veja bem, Jesus respondeu para aquele homem, feliz, no versículo 15, né? Versículo 15, diz: feliz é aquele que participa do banquete no reino de Deus. O banquete do reino de Deus fala-se de alimento. O alimento do reino de Deus é a palavra de Deus. Então qualquer coisa que você faça, por melhor que seja, por mais lícito que seja, não é justificativa para que você substitua pela palavra de Deus na sua vida. Porque aquilo ali que substitui é uma distração. Estão entendendo isso? É uma distração. O momento de orar. No meu canal, eu tenho um canal no YouTube, www.youtube.com/dormindocomdeus. Durante essa semana que passou, todas as noites eu ministrei sobre oração, e eu ministrei sobre Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus disse: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E o teu pai que te vê em segredo, te recompensará em público. Jesus estava mostrando uma prioridade, a oração. E quando ele diz fecha a porta, esse fechar a porta aí, tanto pode ser literal mesmo, tem uma porta, fechar a porta e ficar lá dentro, pode ser também, mas também pode ser fechar a porta das redes sociais, fechar a porta do celular. Desliga o celular e vai orar. Para quê? Para que o celular não te distraia. Se todos os dias pela manhã, queridos, você precisa de incentivo para orar, de incentivo para meditar na palavra, querido, você está muito fora do propósito de Deus. O propósito de Deus é para o louvor da sua glória. Ah, pastor, mas tudo o que eu faço é para o louvor da glória de Deus. Tudo o que você faz é para o louvor da glória de Deus quando você faz o que Deus quer na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. E você não pode fazer nada para Deus se Deus não tem falado nada com você. E como Ele vai falar? Pela oração. A distração é uma coisa terrível. Ela tem afastado muitas pessoas de coisas boas. Observa aqui nessa parábola que eu acabei de falar. São coisas lícitas, são coisas corretas. Eu lembro agora de quando Moisés se apresentou para o faraó, e Deus diz assim, através de Moisés,
né? Moisés disse para o faraó: faraó, é o seguinte, Deus me disse, deixa o meu povo sair, deixa o meu povo ir para o deserto para me adorar. Esse era o propósito principal. Observe que Canaã, entrar em Canaã, vencer os gigantes e ter as suas casas e ter, era apenas uma consequência. O principal propósito era adorar e louvar ao Senhor. O que foi que o faraó fez? Ele disse: esse pessoal está muito desocupado, vamos dar trabalho. Ele foi esperto. Vamos dar trabalho para ele. Ele disse: olha, a partir de agora, vai vocês mesmo e peguem palha, e é para ter a cota de tijolo todo dia, para fazer a cota de tijolo todo dia. Eu não vou dar mais palha, vocês é que vão procurar, vocês precisam se ocupar. E aí, por quê? Porque ocupando eles com o trabalho, não ia pensar em adorar a Deus coisa nenhuma. Não ia pensar em louvar a Deus, porque estava ocupado com o trabalho. Ocupado com o trabalho ali era o quê? Uma distração. A distração tem levado muitas pessoas a não viverem plenamente o que Deus lhes deu. A distração tem trazido falta de prosperidade na vida de muita gente. Não estou me referindo apenas na área financeira, também, mas quando você não tira o seu principal, o seu momento principal, rapaz, eu vou orar agora, eu vou estudar a palavra agora, eu não quero mais nada, isso aí não vai me distrair. Você faz a diferença. Você faz a diferença. Muitas vezes, irmãos, nós temos errado, não pelo fato de termos pecado, mas temos errado porque nós colocamos em primeiro lugar outras coisas que não nos acrescentam em nada. Nós colocamos em primeiro lugar do que o reino de Deus. Algum problema em assistir filme? Não. Algum problema em acompanhar uma série? Mas de jeito nenhum. Algum problema na rede social? De jeito nenhum. Algum problema de trabalhar? Meu Deus do céu, claro que não. Mas isso não pode ser o seu principal. Qualquer coisa que se torne o seu principal foco da sua vida, que se torne o principal foco da sua vida, que não é Deus, é distração. E de novo, distração afasta. Muitas vezes, amados, o diabo tem alcançado vantagem na vida de muitas pessoas, porque ele levanta distrações para as pessoas, e são coisas lícitas, tá? Não são coisas ruins, não é exatamente, não é pecado, não, nem sempre é pecado, não, nem sempre é pecado. Às vezes são coisas boas, são coisas maravilhosas, são coisas lícitas, corretas. O problema é porque aquelas coisas lícitas nos afastam do foco de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe qual o seu chamado? Não, pastor, eu não tenho chamado em nenhum dos dons. Eu não tenho chamado nenhum. Eu nem sou pastor, nem sou apóstolo, nem sou profeta, nem evangelista. Eu estou me perguntando, meu irmão, qual o seu chamado de vida? Todo crente, toda pessoa que nasceu de novo, falar agora para aqueles que dizem que nasceram de novo. Toda pessoa que nasceu de novo tem um chamado. Toda pessoa que nasceu de novo tem algo que Deus quer que ele faça para abençoar não só a ele, mas principalmente as vidas. Na verdade, quando ele abençoa as vidas, ele mesmo é abençoado. A pergunta que eu faço é: qual o seu chamado? O que Deus chamou para você fazer? Você sabe? Não sei. Por quê? Eu tenho orado, pastor, mas até agora nada. Não. Você tem se distraído. E até agora nada. Porque Deus não fica em silêncio. Tudo aquilo que você falar com Deus, Ele vai te responder. A oração, como eu falei durante essa semana no nosso canal lá, Dormindo com Deus, a oração, meu irmão, é um diálogo. Você fala, Deus responde. Deus fala, você responde. Você pergunta, Deus responde. Deus pergunta, você responde. Está desse jeito? Não. Então, meu irmão, tem coisa errada, tem distração no meio. Aprende, querido, a tirar as distrações. É difícil, é complicado, mas se está tirando o teu foco, se está te levando a fazer, a ser e fazer coisas que Deus não te chamou para ser, não te chamou para fazer, meu irmão, é distração e precisa ser eliminado. Precisa ser eliminado. Eu noto muitas vezes, quando estamos assistindo nas Olimpíadas, né?
A gente assiste aqueles Jogos Olímpicos e assiste aquela corrida de 100 metros. Eu gosto de assistir e normalmente tem aquela câmera que fica bem em frente, né? Em frente dos corredores. E eles correm, só que eles não olham para o lado, eles não olham para o outro. Eles não param para arrumar alguma coisa, eles não param para dar tchau para alguém. Não, eles olham para frente e correm. Já notou, meu irmão, que a vida espiritual, a palavra de Deus não diz que é uma caminhada, e sim que é uma carreira? É preciso foco. É preciso focar na oração, focar na palavra. Ah, queridos, eu vejo tantas pessoas dizerem: ai, Deus me disse isso, ai, Deus me diz aquilo. Mas a gente nota que aquilo que ela disse, ou ele disse, que Deus falou, não está de acordo com a palavra. Eu só faço rir. Eu só faço rir. Por quê? Porque Deus não caminha contrário à sua palavra. Deus não fala contrário à sua palavra. Tudo que Deus fala, meu irmão, é correto, é certo, é o que está aqui. Presta atenção. Presta atenção. Tire a distração. Não estou dizendo que você deixe de trabalhar. Você precisa trabalhar. Não estou dizendo que você deixe de estudar. Você precisa estudar. Não estou dizendo para você já excluir as suas redes sociais, se elas não estão atrapalhando a sua vida. Não estou dizendo isso. Mas, meu irmão, foca no principal. Ei, o foco da sua vida é Jesus. Deve ser Jesus. O foco principal da sua vida deve ser Jesus. E Jesus disse em João no capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele disse que é o caminho, a verdade. No capítulo 17, do versículo 17, toma água mais um pouquinho. No capítulo 17, no versículo 17, Jesus diz: olha, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se a palavra de Deus é a verdade e Jesus é a verdade, logo Jesus e a palavra são um só. Quando o crente está concentrado na palavra de Deus, quando o crente está ligado na palavra de Deus, ele está concentrado em Jesus. Eu fico triste, porque eu vejo muitos amados irmãos, pessoas boas, pessoas maravilhosas, que elas se contentam em ir para o céu. Estando no céu, para mim, é o que vale. Mas, querido, ir para o céu é apenas a consequência. Ir para o céu é apenas a consequência da sua salvação. O principal é a sua comunhão com Deus. O seu foco deve ser a sua comunhão com Deus. E quantas coisas não tem desviado você desse foco? Quantas coisas não tem tirado você desse foco? De servir a Deus. Vamos dar um exemplo agora acerca de Jesus. Eu vou terminar, estou terminando. Jesus, ele foi o homem mais bem sucedido da palavra. Ele nunca pecou. Ele acertava tudo, 100% guiado pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que ele fazia trazia louvor e glória para Deus. O próprio Deus, ele falando do céu certa vez, e várias pessoas ouviram, não falou só para Jesus, falou para várias pessoas ao mesmo tempo. Deus falou, disse: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Filho amado em quem tenho prazer. Porque o foco de Jesus era agradar ao Pai. Lá no Getsemane, lá no jardim do Getsemane, quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice que eu beba, não era a cruz que ele estava se referindo, era justamente porque ele ia ser separado de Deus, ele ia morrer espiritualmente ali. E ele, olha, é como se ele dissesse: olha, a cruz eu aguento, os pregos nas mãos eu aguento, as chicotadas eu aguento, mas separado de você não. Por quê? Porque o foco de Jesus, o principal de Jesus era o Pai. Ah, pastor, mas aí era Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Se você nasceu de novo, você é o que, querido? Filho de Deus. Jesus tinha o Espírito Santo dentro dele. O mesmo Espírito que estava dentro de Jesus está dentro de você que nasceu de novo também. Jesus, ele veio para manifestar nesta terra a maneira que todo crente deve viver aqui.
fazendo a vontade de Deus. Olha, não busque agradar a A ou B. Busque agradar a Deus. E para poder você agradar a Deus, você tem que ter foco. Você não deve ser distraído com outras coisas. Aprenda isso, querido. Você não se distraia. Bota o foco na palavra. Senhor, eu quero saber o que você quer que eu faça. O que você deseja que eu faça. Você vai ver, irmão, que não existirá homem ou mulher mais feliz do que você, quando você colocar o foco em fazer a vontade de Deus e apenas a vontade de Deus para a sua vida. Há pessoas, infelizmente eu digo isso, que há pessoas que juntam Deus com religião, até de forma inconsciente, né? A religião, eu tenho minha religião, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem compromisso com religião alguma, nenhuma. O compromisso de Deus é com você. Se você diz que é filho de Deus, o compromisso de Deus é com você. Preste atenção, tenha cuidado, para você não estar tão distraído com as bênçãos de Deus, a ponto de tirar o seu foco daquele que te deu tudo, daquele que te deu tudo aquilo que você tem. As bênçãos de Deus são boas, as bênçãos de Deus são maravilhosas, mas eu vou te dizer uma verdade. Deus é muito maior do que suas bênçãos. Deus é muito melhor do que suas bênçãos. Aprende isso. O foco principal da nossa vida deve ser, como em Efésios capítulo 1, versículo 12, trazer a honra e a glória para Deus. Se você ainda não nasceu de novo e quer receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faz comigo essa oração. Diga: Pai, nesse momento eu venho a Ti e eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e declaro, crendo, sem dúvida no meu coração, que Ele habita dentro de mim, e eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos, por isso sou salvo. Se você fez essa oração, aqui embaixo tem as nossas redes sociais, nos procure para que a gente possa te dar maior assistência e melhor assistência. Tudo aquilo que eu falei foi algo que Deus colocou no meu coração. Foi algo que Deus colocou esse foco no meu coração. Sabe, irmãos, todos temos as mais variadas tarefas. Todos temos mundos diferentes, universos diferentes. Mas o foco principal da nossa vida deve ser Deus e o seu reino. Deve ser a sua palavra. Amém? É isso aí. Prospere e avance.